Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 10. Glória a Deus. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 10. Eu quero compartilhar uma palavra. O tema ele é meio atípico. Primeiro Samuel, quem já achou, diga comigo amém. Capítulo 10, acompanhe comigo do versículo de número 1 até o versículo 8. De 1 a 8. Começando. Tomou Samuel um vaso de azeite e o derramou sobre a cabeça e o beijou e disse: não te ungiu porventura o Senhor por príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel? Quando te apartares hoje de mim, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no território de Benjamim, em Zelza, os quais te dirão: acharam-se as jumentas que foste procurar, e eis que teu pai já não pensa no caso delas, e se aflige por causa de vós, dizendo: que farei eu por meu filho? Quando dali passares adiante e chegares ao carvalho de Tabor, ali te encontrarão 3 homens que vão subindo a Deus a Betel, um levando 3 cabritos, outro 3 bolos de pão e o outro um odre de vinho. Eles te saudarão e te darão 2 pães que receberás da sua mão. Então seguirás a Gibeá Elohim, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que, entrando na cidade, encontrarás um grupo de profetas que descem do alto, precedidos de saltérios e tambores e flautas e harpas, e eles estarão profetizando. O Espírito do Senhor se apossará de ti e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Quando estes sinais te sucederem, faze o que a ocasião te pedir, porque Deus é contigo. Tu, porém, descerás adiante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar holocaustos e para apresentar ofertas pacíficas. 7 dias esperarás, até que eu venha ter contigo e te declare o que hás de fazer. Amém. Libera esse tema para mim aí, por favor. Até aos 45 do segundo tempo. Ok? Este é o tema da nossa palavra de hoje. E eu quero pedir que você, por favor, fique ligado aí para que você seja ministrado pela palavra de Deus e com a ação do Espírito Santo. Queridos, para aqueles que são ligados ao mundo do futebol, tem algum São Paulino aqui, gente? Nem todo mundo é perfeito. Sei que tem muita gente boa aqui. Mas quando a gente fala sobre isso, para aqueles que estão ligados ao mundo do futebol, um tema como esse torna-se muito familiar. Principalmente para aqueles que já tiveram a experiência de ver seu time mudando de um placar bem adverso aos 45 minutos do segundo tempo, né? Estava perdendo, precisava de um empate. Eu precisava de um golzinho, né, para virar aquilo e ser campeão, ganhar o troféu, né? Para aqueles que caminham em cima disso, isso aqui faz muito sentido. Mas você vai entender o porquê deste tema para esta palavra de hoje. E tem tudo a ver com a história deste homem que nós acabamos de ler aqui, de Saul. Querido, Saul era um jovem que foi privilegiado por Deus, pois ele, entre todos os jovens de sua época, de seus dias, ele teve o privilégio de ser escolhido para ser o rei, para ser príncipe sobre toda a nação de Israel. E ele foi o primeiro rei. Imagine, não só alguém que teve o privilégio de ser escolhido, mas para ser o primeiro rei sobre Israel. Ele teve esse privilégio, e acompanhado deste privilégio, o texto nos fala que o profeta Samuel, profetizando sobre ele, disse: olha, o Espírito do Senhor virá sobre ti,
e tu serás transformado, mudado em um novo homem. Isso mostra o propósito que Deus tinha para a vida dele, aquilo que Deus tinha como propósito de trabalhar no coração dele, para que de fato ele fosse um rei segundo o coração de Deus. Aquilo que Deus havia planejado para Israel, mas não somente para Israel, mas havia planejado para a vida de Saul. Porque, queridos, eu entendo que Deus, ele não estava procurando alguém que fosse descartável, alguém que fosse usado só por um tempo e depois, olha, muito obrigado, você não tem mais utilidade, eu vou procurar um outro. Não. Deus trabalha, porque se Deus tivesse isso como propósito, Deus não teria trabalhado no coração dele. Deus não teria dado um novo coração para ele, como de fato deu. Ele foi transformado em um novo homem. E a partir de então as coisas começam a se desenrolar. Então Samuel, ele foi para Saul como que um mentor, um conselheiro, um discipulador, um pai espiritual, mais que um profeta. Você sabe, alguém que está ali para ensinar o beabá, alguém que está ali para cuidar, para orientar, para liberar palavras proféticas que, sabe, meu Deus, eu imagino isso aqui, como estava acontecendo, e ele dizendo, olha, você vai chegar em tal lugar, você vai encontrar 2 homens, e depois você vai encontrar 3, um vai levando isso, levando aquilo outro, e tudo isso acontecendo, depois o Espírito virá sobre ti, você será transformado em um novo homem, você vai profetizar, junto com eles. Então ele vê tudo isso acontecendo debaixo da orientação, do conselho deste homem aqui que Deus coloca na vida dele. E Samuel, ele passa a dar muitas informações e orientações da parte do Senhor para Saul. E eu vejo nisso tudo a preocupação de Deus com relação aos seus filhos, queridos. Como Deus é capaz de orientar, sabe, de conduzir, de guiar, de dar instruções, de dar exortações, para que os seus filhos não errem os seus passos, não errem o seu caminho. E é isso que eu vejo acontecendo. É como se Deus dissesse, olha, meu Deus, ele já é uma nova criatura, ele tem um novo coração, então eu vou colocar um profeta na vida dele, para que ele seja um instrumento na vida dele, para investir, para abençoar, para cuidar dele na sua caminhada. Então é isso que nós vemos aqui. E entre essas instruções, eu quero destacar só o versículo 8 do texto que nós lemos aqui, porque é aqui que está o coração do que eu quero compartilhar com você. Só o versículo 8 do capítulo 10 está escrito da seguinte maneira: o Samuel disse para Saul, tu, porém, descerás adiante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti, para sacrificar holocaustos e para apresentar ofertas pacíficas. 7 dias esperarás até que eu venha ter contigo e te declare o que hás de fazer. Novamente ele está dizendo, olha, você vai me esperar durante quantos dias? Me ajude aí. Quantos dias? 7 dias. Você vai me esperar, nós vamos juntos oferecer holocaustos ao Senhor, e eu vou te dizer o que tu deves fazer. Chegou um momento, você percebeu, acredito na leitura do texto, chegou um momento em que Samuel disse, olha, você vai encontrar 2 homens, depois você vai encontrar 3, vai acontecer isso, e naquele momento você vai fazer o que a ocasião pedir. Ou seja, momento em que ele teria que tomar decisão por si só. Mas este momento que ele disse, olha, você vai até Gilgal, você vai me esperar lá, e eu vou ao teu encontro, tu irás me esperar por 7 dias. Nós vamos juntos oferecer holocausto ao Senhor, e depois eu vou te dizer o que tu deves fazer. Estas foram as últimas palavras de Samuel para Saul, depois dele o liberar para que ele caminhasse, fosse caminhando sozinho debaixo dessas instruções. Eu quero dar sequência no texto aqui, mas só pulando para o capítulo de número 13, ok? Depois dessas instruções, eu pulo agora para o capítulo de número 13, do versículo 8 até o versículo 10, ok? Olha como está escrito, capítulo 13 de 1 Samuel, de 8 a 10, esperou Saul 7 dias,
segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Quantos dias Samuel esperou? Saul esperou 7 dias. O Samuel está dizendo: me espere 7 dias. Aí o Saul espera 7 dias. O Samuel não chega. O povo está começando a se dispersar. Ele diz: quer saber de uma coisa? Eu vou sozinho oferecer esse holocausto. Ele pede e ele oferece. Mal ele termina de oferecer, chega o Samuel e ele vai feliz da vida, sorridente, para saudar o profeta, logo depois daquilo que ele havia feito. Vamos dar sequência aqui na leitura, versículos 11 e 12 do capítulo 13. 1 Samuel 13, 11 e 12. Samuel perguntou: que fizeste? Respondeu Saul: vendo que o povo se ia espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, ou seja, na data marcada, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Micmais, eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Eu quero que fique destacada esta frase aqui. E forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Ele fala, queridos, aí você pergunta: que circunstâncias, pastor? Pelo menos 3 circunstâncias que acabaram provocando aquela ação, aquela atitude, aquela decisão de Saul. Quais circunstâncias? Em que circunstâncias ele se via? Primeiro, o povo ia se dispersando. Segundo, Samuel marcou uma data, marcou um dia e não chegou. Terceiro, os filisteus estão cercando, já estão perto de Gilgal. E ele está desesperado aqui. Ele olha, o Samuel não chega, os inimigos estão chegando, o povo que estava debaixo do comando dele está se dispersando, e ele está desesperado, e ele mesmo diz: e forçado pelas circunstâncias, ofereceu o holocausto. Alguém tinha que fazer, alguém tinha que decidir. Eu fui forçado e eu acabei fazendo isso. Mas a pergunta é: Samuel, o profeta, ele chegou ou não no 7º dia? Porque ele disse que no 7º dia ele iria chegar. A pergunta é: ele chegou ou não no 7º dia, gente? Porque a Bíblia diz que o Saul disse: eu esperei 7 dias. Ele não chegou, eu ofereci o holocausto. A pergunta é: ele chegou ou não chegou no 7º dia? Para você entender um pouco isso, olha o que está em Gênesis capítulo 1, versículo 5. Só para você entender isso, só para esclarecer. Gênesis 1, 5. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Preste atenção na ordem aí. Houve o quê? Tarde e manhã. Mas não é manhã e tarde? Deve ter algum erro aí. Não tem não. Se você for ver o que aconteceu no 2º dia, Deus fez isso, isso e isso. Houve tarde e manhã no 2º dia. No 3º dia, Deus fez isso, isso e isso. Houve tarde e manhã no 3º dia. No 4º, tarde e manhã. No 5º, tarde e manhã. Por quê? Entenda uma coisa aqui. Segundo a tradição judaica, na verdade, o entendimento deles era que o dia, ele começa com o pôr do sol. O dia para eles começa com o pôr do sol. Só para fazer sentido para você isso, olha o que está em Lucas capítulo 23, versículo de 53 a 56. Lucas 23, de 53 a 56. E, tirando-o do madeiro, envolveu-o num lençol de linho
e o depositou num túmulo aberto em rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. Era o dia da preparação e começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar homas e bálsamos, e no sábado descansaram segundo o mandamento. Porque Jesus morreu na sexta-feira, ele foi sepultado na sexta-feira, mas por que eles não puderam continuar lá? Porque a sexta-feira já estava terminando, e eles precisavam se preparar, ir para casa, para se preparar, porque o dia do descanso para os judeus, o sábado, já estava começando 6 horas da tarde. Você entende essa ordem aqui? Então olha aqui para mim, o que eu estou tentando de falar com isso? Saul esperou 7 dias? Sim, mas não 7 dias completos. Porque para completar 7 dias, ele teria que esperar até 6 horas da tarde. Entende? Ou quando terminasse o dia, estivesse começando, já está começando o 8º dia, ele não chegou, vamos oferecer. Porém, movido pelas circunstâncias, o povo se dispersando, o Samuel não chega, e o inimigo está chegando para atacar, ele decide oferecer o holocausto. Então eu quero que você caminhe comigo aqui neste entendimento. A que ponto é que eu quero chegar nesta palavra? É que Saul, ele se deixou levar pelas circunstâncias e acabou pecando contra o Senhor e a sua palavra. E queridos, isso aqui parece uma coisa pequena, mas não foi. Porque aqui nesse texto fala, o Senhor já disse, eu já estou procurando alguém para substituir você. Alguém que seja melhor do que você, alguém que vai obedecer a minha palavra, alguém que não vai ser rebelde à minha palavra. E Deus então já o rejeita por causa desse coração, por causa da atitude desse coração dele, que não está correspondendo com aquilo que Deus realmente esperava que de fato se manifestasse na vida dele. Deus levou isso aqui muito a sério, queridos. Então ele pega, ele não espera, ele é movido pela circunstância e ele tem essa atitude. Me ouça, infelizmente, as circunstâncias, elas vão sempre continuar forçando-nos a desobedecer. As circunstâncias, elas vão sempre continuar nos forçando a sair do propósito, a largar os nossos objetivos. Elas sempre vão continuar nos forçando a pecar. Elas sempre vão continuar nos forçando a fazer algo que esteja fora daquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. Agora, a gente precisa tentar por uma coisa. É fato de que as circunstâncias vão nos forçar a fazer coisas erradas, sim. Porém, nós não somos obrigados a ceder. Posso ouvir um amém? Você entende? As circunstâncias, elas sempre vão estar nos forçando a fazer algo errado, seja de pequena ou de grande proporção. Sempre nós seremos forçados. E se nós não tivermos cuidado, queridos, as circunstâncias que forem colocadas diante de nós, elas se tornarão excelentes desculpas para justificarmos o nosso erro. Entende? Elas vão se tornar maravilhosas desculpas, porque a gente vai ter bastante argumento. Saul tinha 3 argumentos aqui para colocar diante do profeta, para justificar o seu erro, porque ele não está vendo que ele errou aqui, porque ele tem motivos para fazer o que ele fez. E eram bons motivos. O povo está se dispersando, o Samuel não chega, e o inimigo está vindo para atacar. Então ele usa tudo isso para justificar uma atitude precipitada dele. E em Provérbios capítulo 19, versículo 2, Salomão nos escreve assim: não é bom proceder sem refletir,
e peca quem é precipitado. Não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Saul, ele se precipitou, ele se deixou levar. Então nós precisamos ter esse entendimento. As circunstâncias vão nos forçar? Vão, mas nós não somos obrigados a ceder. O que nós não podemos é usar como Saul usou a desculpa, as circunstâncias, como desculpa para fazermos o que ele fez, até para explicar o porquê dos nossos erros. Pastor, e se as coisas estiverem de mal a pior, como foi o caso do Saul? O dia está terminando, a situação está ficando difícil, eu não sei o que fazer, eu não sei como fazer, eu estou sem saída. Imagina o Saul. Dá até por um lado, dá para a gente considerar o quadro em que ele se encontrava. Dá para a gente, imagine eu me colocando no lugar dele. Como é que eu me sentiria? Você se colocando no lugar dele, como era que você se sentiria se você estivesse na situação de Saul? Então a gente pode pensar um pouco por ele. Mas só que ele tinha uma palavra direta de Deus. Ele tinha uma ordem direta de Deus, específica para a vida dele. E me ouça, ele ouviu o que nenhum soldado de Israel ouviu. Ele recebeu uma palavra que nenhum outro recebeu. Então, às vezes, se nós não tivermos cuidado, pode acontecer isso conosco. De palavras claras, específicas que Deus nos deu, e que nenhum outro ouviu, que nenhum outro recebeu. Mas a gente sabe o que é para fazer, por que é para fazer, quando fazer. Saul, ele sabia disso. E provavelmente ele não compartilhou isso com ninguém, só ele sabia. Então ele ia precisar de bastante argumentos para justificar diante do profeta o seu erro. Coisas que, se ele fosse explicar para os seus soldados, ninguém ia entender, porque eles não sabiam, não conheciam a história, eles não conheciam como foi o chamado, como foi a escolha dele, as palavras proféticas que ele recebeu, o que Deus operou no coração dele. Ele não tinha conhecimento disso. Os outros, não tinham conhecimento disso, mas ele tinha. Ele sabia quem ele era de fato no Senhor e aquilo que o Senhor estava fazendo na vida dele. Então, querido, sabe o que seria a ideia? Mais ou menos assim: pastor, o meu 7º dia, ele está terminando o dia, e eu não vejo saída, eu não vejo solução. E aí, o que fazer? O que fazer numa hora dessa se está terminando? Sabe, como se fosse assim, como eu usei o termo de até os 45 do segundo tempo. É como se fosse, trazendo para essa linguagem do futebol: pastor, olha, o jogo está acabando, o meu time está perdendo, e se terminar com esse placar, nós não vamos levar o título, nós vamos perder, né, esse campeonato, nós não vamos ganhar, o nosso time está perdendo. Então é como se fosse nessa situação: nós estamos perdendo, Saul está perdendo, ele olha para o relógio, o dia está terminando, está passando, e agora o que eu faço? A situação é muito difícil, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer diante disso? Por favor, me ouça. O que fazer? Não faça aquilo que Deus não mandou fazer. Espere. Espere até os 45 minutos do segundo tempo. Você sabe o que eu estou querendo dizer com isso? Espere até o jogo terminar, porque tem gente que está desistindo antes do jogo terminar. Tem gente que está se precipitando em fazer as coisas antes dela chegar ao seu fim, antes do juiz apitar e dizer: acabou o jogo. Ainda está em 30 minutos, alguém: não, olha, mas meu Deus, a gente está perdendo, não tem mais jeito de mudar esse quadro, não tem mais jeito de mudar essa situação, bora desistir, vamos entregar o jogo. Foi mais ou menos isso, queridos, que o Saul fez. O dia não tinha terminado, o 7º dia não tinha terminado, mas ele está desesperado, sendo levado pelas circunstâncias, e ele tem aquela atitude precipitada. Então eu quero que você pare para refletir, porque muitas vezes isso tem acontecido conosco.
Isso tem acontecido nesse mundo de meu Deus aí. O jogo ainda não terminou. A vida ainda não se encerrou. A família não está totalmente destruída. O casamento não está totalmente destruído. Ainda tem saída lá para aquele trabalho, para aquela faculdade, para aquela área profissional. Ainda tem jeito, mas a pessoa está tão desesperada em meio a tudo aquilo, diz: olha, não tem mais saída. Não tem mais saída não, eu estou desistindo, eu estou batendo, sabe, eu estou batendo no tatame, eu estou me rendendo, não tem mais para onde ir. Eu quero que você entenda aquilo que eu quero passar da parte do Senhor para a sua vida. Me ouça, o relógio de Deus ainda não marcou os 45 minutos do segundo tempo, dizendo: o jogo acabou. Me ouça, para você eu estou falando da parte do Senhor. O relógio de Deus ainda não marcou os 45 minutos do segundo tempo, dizendo: ó, o jogo acabou, não tem mais nada o que fazer. Ainda tem tempo. Espere que o profeta vai chegar. Espere que o Samuel vai chegar, para juntos fazer aquilo que o Senhor mandou fazer. Queridos, nós precisamos entender isso. Quantas oportunidades, quantas bênçãos perdidas, porque nós achamos que não tinha mais saída, que não tinha mais jeito, não tinha mais como fazer, a coisa ela já tinha tomado um rumo totalmente adverso. Eu quero compartilhar uma história com você aqui. Josué capítulo 2. Josué capítulo 2, versículos 15 e 21, só 2 versículos, o 15 e o 21, Josué 2, 15 e 21, ela então, isso aqui é Raabe, ela então os fez descer por uma corda pela janela, preste atenção nisso, ela os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residia estava sobre o que, gente? Repita mais alto, por favor, estava sobre o... E ela disse: segundo as vossas palavras, assim seja. Então os despediu, e eles se foram, e ela atou o cordão de escarlata à janela. Agora, capítulo 6, versículos 20 a 23. Capítulo 6, versículos de 20 a 23. Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido das trombetas, e levantado grande grito, ruíram as muralhas, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Tudo quanto na cidade havia destruíram totalmente, a fio de espada, tanto homens quanto mulheres, tanto meninos como ovelhas, tanto bois, ovelhas, velhos, ou bois, ovelhas e jumentos. Então disse Josué aos 2 homens que espiaram a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai-a de lá com tudo quanto tiver, como lhe jurastes. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram Raabe e seu pai e sua mãe e seus irmãos e tudo quanto tinha. Tiraram também toda a sua parentela e os acamparam fora do arraial de Israel. Gente, olha aqui para mim, por favor. A casa da Raabe foi construída onde, minha gente? Em cima do muro. O que foi que Deus disse para Josué? Qual foi a estratégia de guerra, Josué? Durante 7 dias, você vai rodear a cidade, uma vez. No 7º dia, você vai rodear 7 vezes. E depois que você rodear a 7ª vez, os sacerdotes vão tocar as trombetas, e todo o povo vai gritar, e as muralhas da cidade vão cair. E a casa da Raabe, gente? Que estava sobre a muralha. Olha aqui comigo, preste atenção nisso aqui, que é muito precioso. Deus deu uma palavra para ela, sim ou não? Deus deu uma promessa para ela por intermédio daqueles espias: se você não nos entregar, nós nos comprometemos que você não vai perecer junto com Jericó.
ela os escondeu e os liberou a salvo, e colocou um fio de escarlate lá na janela dela, pendurado, identificando aonde era a casa dela. As muralhas caem, sabe o que eu imagino? Cai na frente, cai atrás, e a casa da Raabe está lá no meio lá. Não cai, cairão 1000. A casa dela não caiu, gente. A casa da mulher não caiu. Não caiu. Agora, pare para você pensar comigo. A Raabe está em cima do muro. Ela está vendo o povo rodear, o exército rodear a cidade. Sim ou não? Meu Deus, primeiro dia. Segundo dia. Terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia, sétimo dia. Estão rodando uma vez, 2, 3, 4. Gente, não dá vontade de descer? Não dá vontade de correr? Mas sabe o que ela decide fazer? Eu vou esperar até os 45 minutos do segundo tempo. Eu vou esperar, porque me foi dada uma palavra. Eu vou esperar. Eu não vou ter nenhuma decisão, tomar nenhuma decisão precipitada. Eu vou esperar até o final, até o fim. Porque olha aqui para mim, que palavra foi dada? Olha, se você nos entregar, e quem tiver fora da sua casa, não vai ser salvo. Pode olhar com calma o texto. Nós só vamos ter compromisso com todos que estiverem dentro da tua casa. Quem estiver fora, vai perecer junto com Jericó. Ela pega, coloca, gente, eu acho que é cachorro, gato, papagaio, periquito, tudo que ela pôde colocar, toda a parentela dela. Eu não sei como ficou aquela casa. Acho que era a gente varando pela janela, empurra, fica que tem que estar dentro, não pode sair daqui, gente. Fica todo mundo ali dentro e ninguém perece, ninguém. Mas ouça, as circunstâncias poderiam fazer ela sair dali, ela descer desesperada para salvar a sua vida. Mas ela tinha uma palavra e ela sabia que para ela ser salva, ela ia precisar permanecer ali dentro ali. Ela não ia poder sair. Então, para mim, o testemunho que eu tenho para lhe dar a respeito de Raabe é este. Ela decidiu, eu vou ficar. Parece que toda a muralha vai cair. Parece que a minha casa vai cair também. Porque a zoada é grande, é horrível o caos, tudo que está acontecendo é horrível, tudo que está acontecendo, parece que a minha casa vai cair. A vontade é de eu correr, de me desesperar, de tentar salvar a minha vida, fazer alguma coisa. Mas ela toma uma decisão: esperar até o final do jogo, esperar até o final, para ver o que iria acontecer, porque ela tinha uma palavra de Deus para a vida dela. Então, a palavra de Deus para mim e para você é que nós tenhamos cuidado com as circunstâncias que surgem diante de nós, que nós tenhamos cuidado com aquilo que é posto diante de nós, que a tendência disso, de nos tirar do propósito, é de nos tirar daquilo que Deus tem para a gente, daquilo que Deus falou. E me ouça, só quem ouviu, só quem sabe o que ouviu, é que vai de fato determinar e vai decidir ficar, que vai ficar. Gente, Paulo está indo para Roma, prisioneiro. No dia seguinte, o navio se despedaça. Mas sabe, na noite anterior, o anjo do Senhor chega com ele e disse: Paulo, vocês vão perder tudo aí, mas nenhum vai morrer, e é necessário que você compareça lá em Roma,
diante de César. É necessário que você vá até lá. No outro dia, o Paulo chega lá com toda aquela tripulação e diz: gente, esta noite o anjo do Senhor a quem eu sirvo apareceu para mim, e ele disse que nenhum aqui vai perecer, mas é necessário que a gente seja salvo em pedaço de madeira, naquilo que puder, seja salvo aqui, mas vamos perder tudo, todo barco, toda a mercadoria nós vamos perder, mas nenhum vai perecer. Então Paulo, queridos, na tormenta, no desespero, ele está consciente, ele tem uma palavra: isso aqui não é o fim, eu não vou desistir, porque Deus me disse que eu vou chegar lá em Roma, e eu vou até o fim, eu vou até lá, eu não vou abrir mão, eu não vou retroceder, eu não vou desistir, eu não vou recuar. Então é isso que eu quero deixar para você nesta noite. Não desista, não se precipite, não faça aquilo que Deus não mandou você fazer. Fique com a palavra que Deus te deu. Se Deus disse que vai fazer, Ele vai fazer, Ele vai cumprir no tempo dEle. As circunstâncias querem nos forçar a fazer o que não devemos fazer, a fazer algo que seja contrário ao que Deus falou. Aquela palavra, Samuel estava sendo apenas um porta-voz para Saul. Era Deus que tinha falado: espera 7 dias. Se o dia está terminando, falta, queridos, eu já assisti alguns jogos, eu já vi, no último minuto, time fazer gol, e o outro estava cantando já a vitória. Quem já viu essa cena? O outro time: somos campeões, já ganhamos e tal. Aí o outro time faz um gol, acaba com a festa, porque o time adversário perseverou até o fim. Não é possível, é possível, nós podemos virar esse quadro, nós podemos ganhar. Vamos esperar até o final, vamos esperar até o final, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos esperar até o final. Saul, o 7º dia para ele, guarde isso, só iria terminar às 18 horas nossa aqui. Era esse horário, 6 horas da tarde, era o horário que estaria terminando para ele o dia. Eu não sei, olha aqui para mim, eu vou encerrar com isso aqui, eu quero orar com você. Eu não sei quantas horas ou quantos minutos estão faltando para terminar o seu dia. Nesse sentido aqui, trazendo à luz essa passagem aqui de Saul, eu não sei quanto tempo está faltando, mas olha aqui, quanto mais perto se aproxima, você sabe aquela promissória, tem que pagar, sabe o aluguel, sabe aquela conta de luz, que se não pagar vão cortar, está chegando a hora, está chegando o dia, o cobrador vai bater na minha porta. Você sabe aquela situação que acaba, que dá vontade do pai dizer para o filho: meu filho, vai lá e fala para a pessoa que bater na porta, diz: papai mandou dizer que ele não está. Dá vontade de dizer isso no desespero, ou de fugir. Mas eu quero lhe dizer da parte do Senhor: não desista. Se o relógio de Deus ainda não marcou 45 minutos do segundo tempo, dizendo acabou, espere mais um pouco. Quem sabe não tem alguma prorrogaçãozinha, né? Às vezes tem uma prorrogaçãozinha, né? O juiz decide dar mais uns 2 minutos de acréscimo, uns 5 minutos de acréscimo. Mas eu quero lhe dizer, eu quero ler um texto da Bíblia com você, por favor, fique de pé. Esse texto não está aí, mas eu quero ler um texto precioso com você. Oh Deus, livro do profeta Isaías, capítulo 64, versículo 4. Quero que você ouça com atenção. Livro do profeta Isaías, capítulo 64, versículo 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu,
Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera.